Especialista em pessoas, Tiago Brunet. Capítulo 1. As 3 esferas da amizade. Celebre quem entra em sua vida, não reclame de quem saiu dela. Soltei essa frase em um dos meus primeiros vídeos que viralizaram na internet. Ela foi o motivo principal de alcançarmos cerca de 30 milhões de visualizações somente em um post, publicado no Facebook em 2017. Isso me chamou a atenção. Toda vez que vídeos falam sobre pessoas, a média de engajamento virtual atinge uma média até 300% maior que a das demais publicações. A constatação do motivo para esse engajamento é fácil. Quem nunca se decepcionou com um amigo? Como os seres humanos são imprevisíveis, você nunca sabe de onde virá a facada nas costas. Por conta disso, muitos de nós carregamos raiva e ressentimentos, além de certamente já termos vivido discórdias causadas por pessoas. Jesus Cristo, que nunca errou como ser humano algum e ficou cerca de 3 anos treinando seus 12 amigos, foi traído por um deles. Outro companheiro de jornada, dessa vez um dos mais íntimos, por 3 vezes fingiu que não o conhecia, sem disfarçar, só porque estava com medo. Quando Jesus passou por seu pior momento, a cruz, somente um entre tantos amigos e seguidores que tinha ficou por lá para dar apoio moral. Se tudo isso aconteceu com um único homem que jamais cometeu um único ato de maldade em toda a sua vida, imagine conosco, simples mortais. Nesse primeiro capítulo, portanto, vamos abordar os tipos de relacionamento que temos na vida. Amizades, relações familiares, amores, convivências obrigatórias. Afinal, qualquer relacionamento pode ser a causa da nossa dor. Só quem come à nossa mesa e escuta nossos segredos pode nos trair. Os de fora, no máximo, nos decepcionam. Em 2014, quando a empresa que eu dirigia quebrou financeiramente, vivi um período de profundas angústias, com dívidas exorbitantes. Eu olhava para os lados e pouquíssimos amigos haviam restado, quase nenhum na verdade. Nesse período da minha vida pude compreender o versículo bíblico: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Quem fica ao nosso lado depois dos dias mais difíceis na angústia ganha destaque no longa-metragem da nossa vida. Quem decidiu partir naquela época me acompanha de longe. Já quem ficou, esse entrou para a minha família e agora tem vaga cativa em meu coração. A vida funciona desta forma. Nos piores períodos, registramos em nossa mente quem é quem. É difícil desassociar fatos de pessoas. Nos dias bons, é quase impossível identificar as verdadeiras intenções de alguém. Seres humanos são teatrais e complexos. Tudo pode ser uma encenação. Nos dias ruins, porém, não há um homem sapiens sequer que seja capaz de se manter num papel fictício. A verdade é que as pessoas não vão mudar só porque você não gosta delas. Foi por isso que decidi escrever estas teorias. Será necessário conhecimento específico, paciência e sabedoria para provocar mudanças em alguém, porque geralmente a mudança precisa começar a partir de você. O que Jesus nos ensina sobre pessoas? A cada dia aprendo coisas novas com a história de Jesus. Quando o assunto é amizade, observei que as 3 esferas que apresento aqui faziam parte de sua rotina. Repare nos dados a seguir. Jesus tinha cerca de 500 seguidores, que eram seus amigos estratégicos. Eu os chamo estratégicos porque, por exemplo, enquanto Jesus subia aos céus, esses 500 estavam lá como testemunhas oculares para espalhar a notícia por toda a terra. Perceba que todos precisamos de amigos estratégicos. É muito possível que eles não comam na sua mesa ou não compartilhem suas preferências na Netflix, mas são conexões importantes para a construção do seu futuro. Jesus tinha 12 amigos necessários. Sem eles, Jesus não teria uma equipe. Assim como ele, você também precisa de amigos. Nem todos serão os melhores, no sentido de mais próximos, mas ainda assim são necessários para a sua caminhada pela estrada da vida.
Por fim, o homem de Nazaré tinha 3 amigos íntimos. A estes Jesus confiava segredos, compartilhava com eles sonho e revelava a eles quem ele era. Quando foi ao monte, hoje chamado Monte de Transfiguração, Jesus convidou somente seu círculo íntimo para subir e ver o que lhe aconteceria. Como sou teólogo por formação e pesquisador das Escrituras por paixão, as soluções que apresento neste livro sempre serão bíblicas. Está dando certo há milênios. Para que vamos tentar inventar a roda? O melhor investimento é aquele em que há certeza de ganho. O insight de que o código que destrava a nossa vida depende do nosso relacionamento com as pessoas, certamente desenvolveu-se por conta da minha intimidade com o texto sagrado e milenar. A teoria das 3 esferas de amizade é inspirada na trajetória de Cristo aqui na Terra. Por isso, tenho certeza de que é uma teoria infalível. Agora, por que você se frustra tanto com as suas amizades se Jesus não se decepcionou apesar dos erros dos seus amigos? Quando colocamos cada amigo na esfera correta, nosso nível de expectativa fica alinhado com a possibilidade de erros. E é assim que todos sofrem menos. Quer ver? Pedro negou Jesus. Ele estava na esfera dos amigos íntimos, entre aqueles 3 mais próximos. A primeira coisa que devemos entender é que quando Jesus coloca Judas na esfera dos necessários, o nível de expectativa é diferente em relação a quem está na esfera dos íntimos. Amigos estratégicos. Amigos estratégicos não amam você, pelo menos ainda não. Eles não vibram ou ficam entusiasmados só porque você é quem representa, mas se unem você por um bem maior, por algo que favoreça a ambos. Os estratégicos se aproximam por um plano de conquista comum. Veja o que aconteceu comigo certa vez. Era uma tarde de segunda-feira, um dia chuvoso e gostoso na cidade de São Paulo. Eu estava eufórico, pois se aproximava a data de um grande evento nosso na cidade de Boston, nos Estados Unidos. O Transformation Day já tinha passado por outras cidades, tanto brasileiras quanto norte-americanas, mas aquela seria a primeira vez que eu faria esse evento de transformação pessoal no norte dos Estados Unidos. Nesse dia, que parecia perfeito para um café e um bom livro, recebi uma ligação. Tiago, deu tudo errado com o local. Eles não podem mais alugar para você nesta data. O quê? De que local você está falando, rapaz? O do evento de Boston. Teremos que cancelar. Ah, não pode ser. Coloquei as mãos na cabeça. Acho que inconscientemente fazemos isso quando recebemos uma má notícia. E suspirei. Nesse momento, um amigo que estava próximo me perguntou o que estava acontecendo. E eu, já desesperado, expliquei. Quando terminou, ele falou: bem, conheço alguém lá em Boston que tem um local. Talvez dê certo. Vamos tentar falar com ele? É claro que sim, eu disse já animado novamente. Nesse dia, fui apresentada a uma pessoa que faria parte de grandes momentos da minha vida. Juntos, já rimos mais do que um medidor de sorrisos conseguiria calcular. Ao trocarmos as primeiras palavras, eu não tinha ideia, mas meses depois ele entraria para minha esfera de amigos íntimos. Naquele momento em que éramos apresentados por videochamada e já fechávamos o acordo de locação do espaço em Boston, apenas fiquei com o coração cheio, pleno de gratidão e, é claro, logo de cara comecei a gostar dele. Quando chegou a semana do evento, decolei de São Paulo para a linda cidade de Boston. Estava um dia frio, de 5 graus, o que é para mim uma temperatura perfeita, e fui recebido por esse novo amigo. Ele me apresentou a cidade. Depois fomos com a minha equipe conhecer o local do evento e planejar o grande dia. Reparem nesse detalhe, ele não estava abrindo as portas do seu auditório para mim porque eu era bonzinho e simpático. Ele sabia o que esse evento representava. Já tinha visto o nosso trabalho pelas redes sociais e tinha certeza de que isso, de que alguma forma, traria vantagem para os seus projetos pessoais. E eu da mesma forma. Provavelmente não teria me aproximado caso ele não tivesse o local de que eu precisava para aquele dia. Perceba você que uma estratégia nos uniu. Ele via em mim uma possibilidade de crescimento e eu via nele a solução para um grande problema.
Trabalhamos juntos durante aquela semana para cada um chegar ao seu objetivo. Nós não éramos inimigos, também não éramos desconhecidos. Éramos amigos, ainda que recém-apresentados. A motivação da nossa amizade, porém, era estratégica. Tive, tenho e seguirei tendo muitos amigos estratégicos em minha vida. Alguns cruzaram a linda divisória e tornaram-se necessários em minha trajetória. Outros acessaram o meu coração e hoje se tornaram íntimos. Entenda isso. Quando você está construindo uma casa, precisa de um equipamento chamado andaime para diversas tarefas, como pintar paredes e o teto, edificar andares superiores e instalar luminárias, entre outras. O andaime é essencial durante o tempo de uma obra. Sem ele, tudo fica mais difícil e perigoso. Mas um dia a obra termina. E começada a fase de decoração de solo, o andaime perde sua função. Ele não traiu você, não bateu em você, foi fiel na função que lhe cabia. Mas na nova fase, a de decoração, ele não tem mais como contribuir. Não tem função, entendeu? Andaime é útil na obra, mas não na decoração da casa. Da mesma forma, pessoas que Deus permite permanecer por certo tempo em nossa vida por uma questão estratégica. Elas nos ajudam, contribuem, mas apenas por um período de tempo. Não insista em tentar retê-las quando o próprio Deus decide retirá-las. Foi o caso de Ló com Abrão e o de Labão com Jacó. Ló era sobrinho de Abrão e Labão era sogro de Jacó. Apesar de serem familiares, eram andaimes. Reitero que não estou comparando pessoas a objetos. O que estou comparando são as funções. Há pessoas que cumprem uma função em nosso destino, em nossa passagem aqui nesta terra. Quando o propósito dela para conosco é cumprido, precisamos aprender a dizer adeus. Muitas vezes nos ferimos por desconhecer a teoria das 3 esferas da amizade. Sofremos quando contamos segredos ou revelamos nossos sonhos a quem é um amigo, mas apenas um amigo estratégico. Ele não está com você pelos seus sonhos ou por quem você é. Ele só precisa de você para que ambos alcancem um objetivo. Mas, Tiago, isso não seria ser uma pessoa interesseira? Você pode estar se questionando. Entenda algo absolutamente essencial. Nem todo interesseiro é inimigo. E em toda relação, sem exceção, há interesses envolvidos. Toda relação, de alguma forma, começa com um interesse ou uma estratégia. Consciente ou inconscientemente, é assim. Esse é o mundo real. Você pode ter se casado por amor, mas se aproximou pela beleza ou por outro interesse. Você vai à igreja e busca a Deus, pois tem interesse na salvação eterna e por precisar resolver algum problema impossível. Não é assim o mundo em que vivemos hoje? No mundo ideal, isso não aconteceria, mas estamos no mundo real. Isso não transforma você em uma má pessoa, e sim revela sua humanidade. Pessoas são assim. Amigos necessários? Os amigos necessários não amam por quem você é, mas estão ao seu lado por conta daquilo que você representa. Veja o caso dos 12 amigos necessários de Jesus, a quem conhecemos como os 12 apóstolos. Aqueles homens estavam o tempo todo preocupados com o cumprimento das promessas feitas com quem iria assentar no trono com Jesus quando ele reinasse. O coração deles não era de Jesus, mas das coisas que ele representa. E ele representa o reinado eterno. Ainda assim eram amigos. E o mestre precisou deles. Cada um cumpriu uma função importante na trajetória da cristandade. Durante as pesquisas que realizei para escrever este livro, entrevistei um dos grandes bilionários do Brasil. Sua família já esteve no ranking da revista Forbes e ele foi considerado há poucos anos o melhor CEO do Brasil. Nas quase 3 horas que passamos juntos, aprendi muita coisa, mas algo em especial chamou minha atenção. Foi quando ele disse uma frase que me fez entender a esfera dos amigos necessários. É melhor se tornar amigo das pessoas com quem você trabalha do que tentar trabalhar com as pessoas de quem você é amigo. Uau, isso fez muito sentido para mim. Nem todos vão ser amigos íntimos, mas sem os amigos necessários, qual é a graça da vida? Necessitamos de gente para ser feliz. Precisamos de pessoas para compartilhar o dia a dia.
Necessitamos de amigos de trabalho. Precisamos de clientes fiéis. Necessitamos de gente que nos faça rir. Nossa tendência é misturar as coisas, e é isso que sempre dá errado. Continue rindo, mas não conte seus sonhos. Abrace, mas não revele seu coração. Compartilhe a mesa, mas não confidencie quais serão os seus próximos passos. Queremos fazer negócios com amigos íntimos só porque confiamos neles. Por outro lado, queremos contar segredos para amigos necessários. Com esse tipo de confusão de esferas, nós mesmos causamos embaraços da nossa vida, pois falta maturidade para separar assuntos e pessoas em suas devidas áreas. É muito importante ter essa categoria de amigos. Tenho vários amigos de infância, em sua maioria não são meus amigos íntimos. Não ligo para eles quando estou angustiado ou quando estou prestes a fechar um mega contrato profissional. Porém, eles são essenciais em minha vida, são necessários para o meu bem-estar. É tudo muito bom quando nos reunimos para relembrar a infância e ficamos horas rindo das besteiras que fazíamos. Ou seja, os amigos necessários são vitais para a nossa caminhada nesta terra. Nosso coração nos engana e nos faz acreditar que se uma pessoa não é amiga íntima e 100% confiável, então não é minha amiga. No mundo real não é assim. Temos que manter pessoas por perto. São os amigos necessários que enchem sua festa de aniversário, que comparecem ao churrasco ao fim de semana e mantêm sua vida social ativa. Você não pode falar tudo para eles, mas sim, eles são essenciais em sua vida. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Os íntimos. Essa é a classe de amigos cujo número você sempre contará nos dedos de uma mão. Nem todos têm amor e sabedoria suficientes para serem íntimos de outros. É necessário amor para relevar os erros que os amigos cometem e sabedoria para guardar os segredos e aconselhar nos dias difíceis. Amor e sabedoria são características dos candidatos e amigos íntimos. Ter um círculo íntimo não é privilégio, é questão de sobrevivência. Precisamos ter alguém para quem ligar e desabafar, chorar no ombro, contar segredos e sonhar juntos. É uma necessidade. Se isso for reprimido, há sérias consequências emocionais e sociais. Os íntimos não se impressionam com seus resultados, mas com seu caráter. Íntimos gostam mais de ouvir do que falar. Eles não se importam em ser paparicados por você, pois valorizam mais a presença do que presentes. Agora grave isto e desculpe se estou sendo repetitivo. Mas é na angústia que um amigo se transforma em irmão. Ou seja, geralmente os íntimos não são os que ficaram depois da sua batalha mais difícil. Entendeu? Como e por que desfazer uma amizade? O silêncio revela quem são as pessoas. Certa vez decidi ficar em silêncio com 3 amigos, bem próximos, que estavam em teoria na esfera da intimidade. Nesse período entendi que conhecer o coração de quem diz ser seu amigo íntimo é essencial para a vida correr bem. Acredito muito que Deus fala com o ser humano. Eu mesmo já escutei essa voz inexplicavelmente doce. Todavia, ele também fala por meio de sinais, sonhos, sentimentos no coração, usando outras pessoas e por uma infinidade de maneiras. Um dia eu experimentei um sentimento forte no coração. A ideia veio a mim forte e pronta. Fazer silêncio com 3 amigos do meu círculo íntimo. Durante 4 meses, eu os cumprimentei normalmente e respondi as mensagens deles por WhatsApp imediatamente. Eu só não brincava e não fazia o estardalhaço de antes. Os 3 tinham o mesmo nível de amizade, intimidade e proximidade comigo. Cada um, porém, reagiu de forma diferente ao meu silêncio forçado. O primeiro, que chamarei de amigo A, ficou inerte, sem reação. Não me procurou, não perguntou nada para mim, mas rodeava os amigos em comum e perguntava: Tiago está bem? Ele está falando contigo normalmente? O segundo, o amigo B, se afastou totalmente de mim e começou a fofocar e falar mal. Tiago é um orgulhoso, deve estar todo enrolado, Tiago é um falso, Tiago abandona quem começou com ele, Tiago está perdidinho. Enfim, publicamente ele me atacava.
O terceiro, o amigo C, diferentemente dos demais, buscou se aproximar. Quanto mais eu silenciava, mais ele me ligava. Propunha programa entre nossas famílias e encontros rápidos. Repare que as emoções, como sempre, guiam as nossas atitudes e escolhas. Logo, as emoções definem o nosso destino, pois nosso futuro é o resultado de nossas decisões. Quando o tempo de silêncio acabou, chamei os três para conversar. O meu amigo A, que ficou inerte, eu repreendi dizendo: você poderia ter me ligado, em vez de ficar perguntando sobre mim para os outros. Somos amigos, poxa. Seguimos a amizade tranquilamente depois desse alerta. Ao amigo B, que me atacou, desejei o melhor, sorte em tudo, mas encerrei a amizade. Afinal de contas, à minha mesa eu posso e devo escolher quem se senta. Reparem, não há ressentimento nem falta de educação. Se eu o encontro, cumprimento e sorrio. Não falo mal dele nem mesmo quando alguém tenta provocar. Só o transferi da posição de amigo íntimo para a de pessoa contornável. Já o terceiro, o C, deixou de ser meu amigo e hoje é meu irmão. Tudo nessa vida depende de pessoas e a sua felicidade residirá em ter sabedoria para lidar com elas. Capítulo 2. Teoria dos incontornáveis. Pessoas são descartáveis, a não ser que você queira ser feliz. No mundo real, há pessoas que atravessam nosso caminho e mais se parecem com pedras do que com seres humanos. Como lidar com elas? Como você já pôde perceber ao longo do capítulo 1, para se tornar um especialista em pessoas, você precisa reconhecer quem são os seus amigos e qual o grau de confiança e intimidade que você deve desenvolver em cada esfera de amizade. Neste capítulo, vou apresentar a você as pedras, e nossa teoria se baseia no fato de que não há apenas um tipo, mas sim de que são vários os tamanhos e as espécies de pedras. Conforme o tipo, o formato, o peso, o lugar onde estão, deve haver, portanto, uma estratégia específica para lidar com elas. Ao contrário das amizades e associações que você estabelece a partir do seu poder de escolha, como apresentei no capítulo 1, há pessoas com quem você terá de conviver, mesmo que não queira. Por esse motivo, damos a eles o nome de incontornáveis, como, por exemplo, seus pais, seus primos e tias. Posso imaginar o seu rosto se lembrando de uma lista de pessoas neste momento. Sim, são realmente pedras, algumas delas tão grandes que nem mesmo podem ser chamadas de pedra no sapato. Já aproveito para tranquilizar você. No próximo capítulo mostrarei que há pessoas das quais você poderá se desviar na convivência, são as contornáveis. Retomando a nossa analogia, as pedras de que falaremos neste capítulo não podem ser ignoradas, porque representam, de alguma forma, um significado estrutural na nossa vida, que não conseguimos anular ou modificar. Um exemplo clássico dessa categoria de pessoas difíceis são os familiares, irmãos e cunhados, pais, avós, sogros, tios, primos, entre outros. Pessoas que fazem parte do seu ambiente de trabalho também podem ser incluídas nesse grupo. Perceba, você não escolhe quem será sua mãe, seu pai, seu irmão ou seu chefe, e a natureza dessas relações não muda a partir do seu poder de escolha. A partir dessa explicação, você deve ter identificado uma pessoa um pouco mais difícil que poderia se encaixar na sua lista de incontornáveis e talvez algum ressentimento brote no seu peito. Capítulo 3. Lidando com os contornáveis. A água nos ensina com sua sabedoria que podemos desviar de obstáculos para chegarmos ao destino desejado. Não precisamos bater de frente, podemos apenas contornar. Neste capítulo, vamos tratar dos contornáveis. Diferentemente dos incontornáveis que vimos no capítulo 2, os contornáveis são as pessoas com as quais não somos obrigados a conviver no dia a dia, entende? Você, por exemplo, pode mudar de cabeleireiro ou de dentista porque são pessoas contornáveis, e há diversas opções de profissionais que podem cuidar dos seus cabelos ou dos seus dentes. Ao contrário das pessoas com as quais você será obrigado a conviver, os incontornáveis. Os contornáveis podem ser evitados. Entretanto, a minha intenção neste livro é ajudar você a aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Recomendo-as nas categorias de sua vida.
Você pode saber lidar com cada uma delas da melhor maneira possível, sempre que for necessário. Vamos lá. Nem tudo o que penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Certo dia postei essa frase em meu Twitter e ela deu o que falar. Nos comentários, muita gente reconheceu ter perdido amigos, oportunidades e relacionamentos por não dosar a fala. Há um conhecido ditado popular que alerta: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Saber se expressar é uma arte, e como toda arte, precisa ser praticada e desenvolvida. A célebre frase atribuída a Thomas Edison já diz com sabedoria: o sucesso depende de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Então, você precisa conhecer e se aprimorar nessa arte. É claro que há outra opção, arranjar problemas por aí. Lembre-se, porém, que ser sábio é fazer boas escolhas. Chegou a hora de deixar para trás aquele pensamento que é digno de um adolescente. Eu não levo desaforo para casa. Comigo é assim, bateu, levou. Falo mesmo e os incomodados que se mudem. A arte de se relacionar é fundamental para o sucesso. É impossível se tornar bem-sucedido sem se relacionar. Ainda que você acredite ser bom o suficiente sozinho, você terá de comprar, vender, trocar, sejam bens e produtos, seja conhecimento, o que for. Não é possível ter sucesso sozinho, a não ser que outra meta de vida seja se tornar um eremita. Você tem que desenvolver bons relacionamentos. Para isso, você precisa ser flexível, como eu mencionei no capítulo anterior e darei mais detalhes. A flexibilidade é oriunda da sua mentalidade. O físico Leonard Mendelon enfatiza que o pensamento flexível nos leva a gerar e a incorporar novas ideias. A capacidade de descartar ideias confortáveis, a capacidade de superar posturas mentais e reestruturar as perguntas que formulamos, a capacidade de abandonar nossas suposições arraigadas e nos abrirmos para novos paradigmas, a vontade de experimentar e saber lidar com o erro. Trata-se de um leque de talentos diversificados, revelando diferentes aspectos de um estilo cognitivo coerente. Eu chamo isso de pensamento flexível ou elástico. Pensamento flexível que nos confere a capacidade de resolver novos problemas e superar as barreiras neurais e psicológicas que nos impedem de enxergar para além da ordem existente. Quanto mais sonhador e mente aberta você for, mais flexível será diante da rigidez de certas pessoas. É interessante refletir sobre o que diz a sabedoria milenar. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que você fala, a resposta que você dá, a forma como você se expressa, tudo isso pode se tornar o combustível de uma explosão ou o extintor que apaga o incêndio. Suas palavras são o combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Ter sabedoria ao utilizar as palavras é a solução milenar para os problemas de agora. É simples de entender, mas difícil de praticar. O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. Aristóteles. Uma característica humana é o que chamamos impulso. O impulso pode salvar vidas. Por exemplo, uma criança distraída corre para a rua em busca de um brinquedo sem olhar para os lados e percebe que é um carro próximo a 60 km por hora. O impulso do motorista é frear, enquanto olha os retrovisores e busca possibilidades de áreas de escape. Em pouquíssimos segundos, quando a criança percebe o perigo e, paralisada, arregala os olhos para o motorista, este já está passando aliviado ao lado dela a 10 km por hora e se perguntando onde está o responsável por essa criança. O impulso do motorista salvou a vida da criança. Contudo, ao refletir sobre a história que acabo de contar, entendemos que a criança também agiu por impulso ao correr atrás de um brinquedo fujão e colocou sua vida em perigo sem perceber, até que fosse tarde demais. Certamente, a criança teve 3 respostas ao seu impulso: coração acelerado, arrependimento pela distração
e gratidão pela perícia do motorista. Veja que todos temos um pouco dessa criança em nós. Quem nunca agiu por impulso e se arrependeu depois? Quem nunca confiou em alguém à primeira vista? Conhecemos uma pessoa hoje, no mesmo instante já contamos para ela toda a nossa vida. Se tivéssemos esperado 2 meses, saberíamos quem ela é de verdade. Porém, já é tarde demais. Falamos até das nossas maiores vergonhas, confiando em alguém que não conhecíamos há poucas semanas atrás. A impulsividade também é responsável por atrapalhar o que falamos, as associações que fazemos e, é claro, o pior de tudo, as nossas decisões. Com o passar do tempo, depois de decepções causadas pela nossa própria impulsividade, veja que a culpa não é do outro, foi você quem escolheu confiar em alguém que mal conhecia. A maturidade chega e nos auxilia a dominá-la. Quanto mais maduro você for, e isso não tem a ver com idade, mas com responsabilidades assumidas e cumpridas, mais tolerante e menos impulsiva você será. Ser uma pessoa impulsiva traz grandes prejuízos. Você promete que não pode cumprir, vai aonde jamais deveria pisar, conta o que jamais deveria estar na sua mente, quanto mais na sua boca. Como alcançar a maturidade? Bom, se fosse rápido e simples ser uma pessoa madura, não haveria conflitos, guerras e tantos problemas diplomáticos mundo afora. Como eu já disse, a maturidade não vem necessariamente com a idade, infelizmente. A maturidade se desenvolve mediante o entendimento e o cumprimento das nossas responsabilidades. Assim você pode começar a amadurecer. Primeiro, se você decidir crescer emocionalmente. Segundo, se você andar com pessoas maduras com intenção de aprender como se faz. Terceiro, se você ler, estudar muito e colocar em prática os assuntos relacionados à convivência humana. Quarto, se você ler e meditar na Bíblia e em seus princípios, buscando obedecer a eles. Quinto, se você aprender a perdoar. Sexto, se você vencer os seus maiores desafios e problemas. Sétimo, se você buscar ser humilde. Oitavo, se você for prudente e simples. Alguns dos caminhos apontados são simples de se colocar em prática, como os que tangem ao estudo e busca de conhecimento formal. Outros, todavia, necessitam de um empenho mais reflexivo, além de estudo, como a busca por humildade e prudência. As suas escolhas diárias e a sua decisão por colocar cada uma delas em prática é o diferencial entre desejar a maturidade e abraçá-la para ter uma vida madura. Jesus e as pessoas, o Sermão do Monte. Além de ensinar por parábolas quando era confrontado, Jesus também tinha o hábito de ensinar seus seguidores e seus discípulos. O Sermão do Monte é um dos ensinamentos mais conhecidos e importantes do Mestre. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra, e ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te abrir andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, se recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E eu saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais. Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O mais famoso sermão de Jesus é sobre pessoas. Viver essas instruções de Jesus dá a impressão de que vamos sempre tomar um prejuízo. Afinal de contas, tomar um tapa na cara e ainda ter que oferecer a outra face remete a perder. Na verdade, porém, estamos blindando nosso destino e cortando pela raiz futuros males inconvenientes.
Quando não discutimos com quem bateu na face direita, não nos tornamos bobos, apenas decidimos terminar aquela dor ali mesmo. Revidar é ampliar a dor, o que pode ser possível de fazer que essa dor se torne vitalícia. Quando a nossa escolha é por não entrar em contendas que vão perdurar, a chance de encerrar o problema é de 90%. José do Egito. Nenhuma pessoa suporta a traição. Ser traído por si só é ser afrontado. Então imagine o fato de a traição significar ser vendido pelos próprios irmãos de sangue por pura inveja. Nesse caso, ser vendido significou sair forçadamente da casa do pai, deixar a comodidade desse lar, suas roupas preferidas, seu café da manhã especial, para ir trabalhar como escravo em uma terra estrangeira. Foi isso que aconteceu com José, que depois ficou conhecido como José do Egito. Apenas na adolescência, José se deparou com a solidão, com um idioma e uma cultura diferentes, e pior, passou a dormir poucas horas, a comer o que sobrava, a fazer o que jamais faria se tivesse liberdade de escolha. Quais sentimentos surgem no peito de quem sofre tamanha injustiça? Coloque-se no lugar do jovem José. Como trabalhar essa dor? Como lidar com a imagem de seus irmãos rindo na casa quentinha do pai enquanto ele sofria no frio de uma cela? Sim, uma cela, porque depois de ser vendido, José acabou injustamente preso. Tudo isso a troco de nada, por inveja. Na vida é assim, sofre mais quem perdoa por último. Os anos se passam para José. Imagino que no começo, muito lentamente. Aos poucos, o vento do destino começa a soprar a favor de José. A conspiração divina o coloca no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Como passou aquele período crítico amadurecendo e não reclamando, José desenvolveu dons, habilidades para lidar com pessoas e comportamento adequado para estar entre os grandes da terra, ainda que fosse um escravo. Quando o faraó estava diante de um problema insolúvel, o copeiro do rei, que antes estivera preso com José, lembrou-se de que o jovem hebreu tinha o dom de interpretar sonhos e sabedoria para falar com pessoas estratégicas. Foi assim que Deus mudou a sorte de um ex-filhinho de papai que se tornou escravo. José resolveu o enigma e foi nomeado governador de todo o Egito. Quando toda a terra entrou em um período de dura fome e todas as nações foram até o novo governador do Egito implorar por comida, era com José que falavam. Em razão da sabedoria de José e da administração realizada por ele, somente o Egito possuía mantimentos. Eis que surgiu então a grande chance de vingança. Os irmãos de José, os mesmos que o haviam vendido anos antes, entram na fila para comprar alimentos, vindos de longe, em uma tentativa de sobreviver. Mas eles não tinham ideia de que o único provedor de vida em toda a terra era justamente o irmão que eles tinham maltratado e descartado anos antes. E agora? A conclusão dessa linda história bíblica é que José, agora todo-poderoso, reconhece seus irmãos e, depois de fazer alguns testes com eles, leva-os para uma sala privativa, tira a roupa faraônica e, chorando, grita: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Seus irmãos ficam atordoados com a notícia e o medo toma conta de todos. Então o governador e administrador dos víveres de toda a terra diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por ter haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa, e como governador de toda a terra do Egito. O propósito foi maior do que a dor. José entendeu. Entenda você também. Assim também será contigo. Lidar com pessoas pode deixar feridas, mas o seu futuro, o seu destino, é mais importante do que as dificuldades do presente. Acredite. Desejo a você paz e prosperidade. Tiago Brunet.